Pare tudo o que você está fazendo agora, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode transformar completamente o seu Natal e mudar o rumo da sua vida antes mesmo do dia 25 de dezembro chegar. Padre Pio, o santo dos estigmas que carregou as chagas de Cristo no próprio corpo, deixou registrado em suas cartas e testemunhos uma prática de oração tão poderosa que as pessoas que a realizaram antes do Natal relataram milagres impossíveis, curas inexplicáveis, reconciliações familiares que pareciam perdidas para sempre e uma paz sobrenatural que nenhum remédio ou terapia conseguiu proporcionar. Este não é mais um vídeo comum sobre orações, este é um chamado urgente para você que está assistindo agora, porque se você chegou até aqui não foi por acaso, foi a providência divina que te trouxe para descobrir algo que pode salvar não apenas o seu Natal, mas toda a sua vida espiritual. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente qual é essa oração que Padre Pio garantiu ser capaz de fazer você sentir literalmente a mão de Deus sobre sua vida. Vou te contar os testemunhos reais de pessoas comuns como eu e você, que seguiram essa prática e viveram o inexplicável e, mais importante, vou te ensinar passo a passo como fazer essa oração da forma correta para que você possa experimentar esse milagre ainda antes do dia 25 de dezembro. Mas atenção, você precisa começar hoje, porque o tempo está correndo. E Padre Pio foi muito claro ao dizer que essa oração precisa ser feita com antecedência, com o coração preparado e com fé absoluta de que Deus está ouvindo cada palavra que sai da sua boca. Deixa eu te contar uma história real que vai fazer você entender porque essa revelação de Padre Pio é tão urgente e necessária para os nossos dias. Era dezembro de 1962, um inverno rigoroso na Itália, e uma mulher chamada Maria Giuseppina estava completamente desesperada porque seu filho de apenas 8 anos havia sido diagnosticado com uma doença grave que os médicos consideravam incurável para a época. O Natal estava chegando e aquela mãe não conseguia pensar em outra coisa, além da possibilidade de perder seu filho antes mesmo de ele completar 9 anos de idade. Ela havia tentado tudo. Todos os tratamentos disponíveis, todas as orações que conhecia, tinha visitado diversos santuários e acendido centenas de velas, mas nada parecia funcionar e o menino só piorava a cada dia que passava. Foi então que uma amiga próxima que havia conhecido pessoalmente Padre Pio anos antes, revelou a ela um segredo que mudaria tudo. Essa amiga contou que Padre Pio havia ensinado uma forma específica de oração para ser feita nos dias que antecedem o Natal. Uma oração que ele garantia ter o poder de abrir as portas do céu de uma maneira especial, porque aproveitava a graça única do período do Advento, aquele tempo litúrgico de preparação para a chegada do menino Jesus. Padre Pio dizia que nesse período existe uma janela espiritual aberta, uma oportunidade única, onde as preces sobem ao céu com uma força multiplicada, porque estamos nos preparando para receber o próprio Deus feito carne, o maior presente que a humanidade já recebeu. Maria Giuseppina, mesmo com o coração partido pela dor, decidiu confiar naquelas palavras e começou a fazer exatamente o que Padre Pio havia ensinado. Todos os dias, com lágrimas nos olhos, de joelhos no quarto do filho doente, ela rezava aquela oração específica que você vai conhecer daqui a pouco. Os dias foram passando e algo inexplicável começou a acontecer. O menino, que mal conseguia sair da cama, começou a apresentar pequenas melhoras. Sua temperatura, que vivia altíssima, começou a normalizar. O apetite, que havia desaparecido completamente, voltou aos poucos. E os médicos não conseguiam explicar cientificamente o que estava acontecendo, porque todos os exames anteriores indicavam uma progressão irreversível da doença. Maria Giuseppina continuou firme na oração ensinada por Padre Pio, sem falhar um único dia, e quando chegou a véspera de Natal, o dia 24 de dezembro, aconteceu o milagre completo.
O menino acordou com uma disposição que não tinha há meses. Pediu para levantar da cama, quis brincar com os irmãos e quando foi levado novamente ao hospital para novos exames, os médicos ficaram absolutamente perplexos, porque simplesmente não havia mais nenhum sinal da doença. Era como se ela nunca tivesse existido. O próprio médico-chefe, que era agnóstico e não acreditava em milagres, ficou sem palavras diante dos exames e disse textualmente que aquilo não tinha explicação científica possível, que era algo que ultrapassava completamente os limites da medicina. Maria Josepina sabia exatamente o que havia acontecido. Ela tinha sentido durante aqueles dias de oração antes do Natal a presença real de Deus. Tinha sentido literalmente a mão do Pai Celestial tocando sua família, transformando o impossível em realidade, e ela passou o resto de sua vida testemunhando esse milagre e ensinando outras pessoas sobre essa oração poderosa que Padre Pio garantiu ter esse poder especial quando feita antes do dia 25 de dezembro. Agora, você deve estar se perguntando, mas qual é exatamente essa oração que Padre Pio ensinava? O que ela tem de tão especial? Por que funciona de uma maneira diferente quando feita antes do Natal? E eu vou te explicar tudo com detalhes, porque você precisa entender não apenas as palavras da oração, mas principalmente o espírito por trás dela, a teologia profunda que sustenta essa prática e que fez dela algo tão poderoso na vida espiritual de Padre Pio e de todos aqueles que o seguiram. Padre Pio de Pietrelcina, cujo nome verdadeiro era Francesco Forgione, nasceu em 1887 em uma pequena cidade italiana chamada Pietrelcina e desde muito jovem demonstrou uma conexão extraordinária com o mundo espiritual. Ele começou a ter visões místicas ainda criança, via anjos e santos com a mesma naturalidade com que via pessoas comuns, e sua mãe, percebendo aquele chamado especial, incentivou o menino a seguir a vida religiosa. Aos 15 anos, Francesco entrou para a ordem dos frades menores capuchinhos e adotou o nome de Pio em homenagem a São Pio V, um papa que ele admirava profundamente. Mas foi em setembro de 1918 que aconteceu o evento que marcaria para sempre a vida de Padre Pio e chamaria a atenção do mundo inteiro para aquele frade humilde do sul da Itália. Enquanto rezava diante do crucifixo após a celebração da missa, Padre Pio recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, feridas reais que sangravam em suas mãos, pés e no lado do corpo, exatamente nos mesmos lugares onde Jesus foi perfurado durante a crucificação. Essas chagas permaneceram abertas e sangrando durante 50 anos, até o dia de sua morte, e foram examinadas por dezenas de médicos que nunca conseguiram encontrar uma explicação natural para o fenômeno. As feridas não infeccionavam apesar de estarem sempre abertas. Tinham um perfume característico de flores que muitas pessoas conseguiam sentir e causavam uma dor lancinante que Padre Pio suportava como uma participação mística no sofrimento de Cristo. Por causa dos estigmas e dos inúmeros milagres que começaram a acontecer ao seu redor, milhares de pessoas de todo o mundo começaram a procurar Padre Pio em busca de orientação espiritual, curas, conselhos e orações. Ele passava até 19 horas por dia no confessionário, ouvindo as dores e pecados de pessoas que viajavam de países distantes apenas para confessar com ele, porque sabiam que Padre Pio tinha um dom especial de ler os corações. Ele muitas vezes revelava pecados que as pessoas haviam esquecido ou escondido, demonstrando que realmente tinha acesso a um conhecimento sobrenatural. Entre tantos ensinamentos que Padre Pio deixou registrados em suas milhares de cartas, conversas e orientações espirituais, existe um conjunto de práticas que ele recomendava especialmente para o período do Advento, aquelas 4 semanas que antecedem o Natal. Padre Pio dizia que o Advento é um tempo de graça extraordinária, porque é o momento em que a Igreja toda se prepara espiritualmente para receber novamente o menino Jesus.
e que essa preparação coletiva cria uma atmosfera espiritual única no mundo, um momento onde as orações têm uma eficácia especial, porque estão em sintonia com o grande mistério da encarnação que estamos prestes a celebrar. Ele costumava dizer aos seus filhos espirituais que era fundamental não desperdiçar esse tempo precioso que muitos católicos, infelizmente, passam o advento apenas preocupados com compras, decorações e festas, esquecendo completamente o verdadeiro significado daquele período, que é preparar o coração para ser uma manjedoura digna de receber o Salvador. A oração específica que Padre Pio garantia ter esse poder especial de fazer a pessoa sentir a mão de Deus quando rezada antes do dia 25 de dezembro é, na verdade, uma combinação de 3 práticas espirituais que devem ser realizadas juntas, formando o que ele chamava de tríade do Advento. A primeira prática é a novena do Menino Jesus, que deve ser iniciada no dia 15 de dezembro e vai até o dia 23, véspera da véspera do Natal. Essa novena consiste em rezar todos os dias 3 Ave-Marias, em honra ao Menino Jesus, pedindo pela pureza de coração necessária para recebê-lo dignamente. Depois, rezar a oração específica ao Menino Jesus que vou ensinar agora. Preste muita atenção e, se possível, anote, porque cada palavra tem um significado profundo. A oração é a seguinte: ó Menino Jesus, que nascerá em Belém para a salvação de todos nós, eu vos adoro, eu vos amo e vos agradeço por todo o amor que tendes por mim e por toda a humanidade. Derramai sobre mim as graças de vosso nascimento, purificai meu coração de todo pecado e egoísmo, enchei minha alma de vossa paz e de vossa alegria. Ajudai-me a preparar em meu coração uma manjedoura limpa e acolhedora, onde possais verdadeiramente nascer e reinar. Concedei-me a graça especial que vos peço nesta novena, mostrando o título da graça que você está pedindo, se for da vossa vontade e para o bem da minha alma. Livrai-me de todo mal e dai-me a graça de sentir a presença real de Deus em minha vida. Por vossa Santíssima Mãe Maria, por vosso Pai adotivo São José, por todos os anjos que cantaram na noite de vosso nascimento, ouvi esta minha súplica e fazei-me sentir a mão protetora do Pai Celestial sobre mim. Amém. Essa oração deve ser rezada todos os dias da novena, com o coração aberto e com fé verdadeira, sem pressa, meditando cada palavra, imaginando o Menino Jesus em sua manjedoura e abrindo o coração para receber as graças que ele quer derramar. A segunda prática que compõe a tríade do Advento ensinada por Padre Pio é a meditação diária dos mistérios da infância de Jesus através da leitura dos Evangelhos de Mateus e Lucas, especialmente os capítulos que narram a Anunciação, a Visitação, o nascimento em Belém, a adoração dos pastores e a visita dos reis magos. Padre Pio dizia que não basta rezar mecanicamente. É preciso alimentar a mente e o coração com a palavra de Deus, imergir nas cenas evangélicas, como se estivéssemos presentes naqueles momentos sagrados. Imaginar os detalhes, os sentimentos de Maria e José, a humildade daquele nascimento em uma gruta fria, a alegria dos anjos, o perfume do feno, o choro do bebê Deus. Ele ensinava que quando fazemos essa meditação profunda todos os dias durante o Advento, nossa alma vai se transformando, vai se purificando e se preparando verdadeiramente para o grande encontro com Cristo no Natal. Padre Pio costumava passar horas meditando nesses mistérios e dizia que através dessas meditações recebia luzes especiais do Espírito Santo, entendia verdades profundas sobre o mistério da encarnação e sentia uma união cada vez mais íntima com Jesus. Ele recomendava que reservássemos pelo menos 15 minutos todos os dias para essa meditação, de preferência em um lugar silencioso, com uma vela acesa, simbolizando a luz de Cristo que vai nascer, e com o Evangelho aberto nas mãos, lendo devagar, saboreando cada versículo.
deixando que as palavras sagradas penetrem profundamente no coração. Se você quer realmente sentir a mão de Deus antes do Natal, como o Padre Pio garantiu que aconteceria, você não pode pular essa parte. A meditação diária da palavra é fundamental, porque é através dela que Deus fala conosco. É através dela que nosso coração se abre e se torna capaz de receber as graças extraordinárias que Ele quer nos dar. A terceira prática da tríade do Advento que Padre Pio considerava essencial é a confissão sacramental antes do Natal, de preferência durante a própria novena do Menino Jesus. Padre Pio era absolutamente radical sobre a importância da confissão e dizia que não existe vida espiritual autêntica sem o sacramento da reconciliação vivido de forma regular e profunda. Ele costumava repetir uma frase que marcou gerações de católicos: a confissão é o tribunal da misericórdia de Deus, onde o pecador mais miserável encontra perdão e paz se vier com coração contrito e verdadeiro arrependimento. Para Padre Pio, chegar ao Natal sem ter feito uma boa confissão era como querer receber o menino Jesus em uma casa suja, bagunçada, cheia de entulhos, e ele perguntava retoricamente: você convidaria o Rei do Universo para entrar em uma casa imunda? Obviamente não. Você limparia tudo, organizaria tudo, deixaria tudo perfeito para receber tão ilustre visitante. O mesmo deve acontecer com nossa alma. Antes de recebermos Jesus no Natal, precisamos limpar nosso coração através da confissão, tirar toda a sujeira do pecado, toda a bagunça das paixões desordenadas, todos os entulhos dos vícios e maus hábitos. Padre Pio ensinava que quando fazemos uma confissão sincera durante o Advento, algo extraordinário acontece em nossa alma. É como se o Espírito Santo fizesse uma faxina completa, não apenas perdoando nossos pecados, mas também renovando nossa alma, enchendo-a de graças novas, de força nova, de amor novo por Deus. Ele dizia que as pessoas que se confessavam bem antes do Natal experimentavam um Natal completamente diferente. Sentiam a presença de Deus de uma forma muito mais intensa, conseguiam rezar com mais fervor, tinham paz interior mesmo no meio dos problemas e muitas vezes recebiam graças e milagres específicos que estavam pedindo há muito tempo. Agora deixa eu te contar mais alguns testemunhos reais de pessoas que seguiram essa tríade do Advento ensinada por Padre Pio e sentiram literalmente a mão de Deus em suas vidas antes do Natal, porque esses relatos vão fortalecer sua fé e te dar a coragem necessária para começar hoje mesmo essa prática espiritual. Em 1975, apenas 7 anos após a morte de Padre Pio, um homem chamado Giovanni, que morava em Roma, estava passando pela pior crise financeira de sua vida. Ele havia perdido seu emprego, estava com dívidas enormes. Sua família estava passando necessidades e o desespero havia tomado conta de seu coração. Giovanni tinha ouvido falar sobre as graças do Advento através de um amigo que havia sido filho espiritual de Padre Pio. E mesmo achando que já era tarde demais, porque estavam no dia 10 de dezembro, ele decidiu tentar. Afinal, não tinha mais nada a perder. Ele não pôde começar a novena do Menino Jesus no dia 15, porque só soube dela no dia 10. Mas começou mesmo assim. Fez uma confissão profunda, onde chorou como não chorava há anos, e começou a meditar os evangelhos da infância de Jesus todos os dias, com uma dedicação que ele mesmo não sabia que tinha. Giovanni conta que nos primeiros dias não sentiu nada diferente, mas continuou firme, porque tinha prometido a si mesmo que faria aquilo até o Natal chegasse. Foi então que no dia 19 de dezembro, apenas 9 dias depois de começar aquelas práticas, ele recebeu um telefonema completamente inesperado de uma empresa onde havia feito uma entrevista meses antes e que tinha rejeitado sua candidatura. Eles ligaram dizendo que uma vaga havia aberto de última hora e que, se ele ainda tivesse interesse, poderia começar logo após o Ano Novo. Giovanni não acreditou. Parecia bom demais para ser verdade, mas era real, e não apenas isso.
O salário oferecido era 20% maior do que ele ganhava no emprego anterior que havia perdido. Ele caiu de joelhos naquele mesmo instante e agradeceu a Deus com lágrimas nos olhos. Sabendo que aquilo era a resposta direta de suas orações do advento, era a mão de Deus agindo concretamente em sua vida. Outro testemunho impressionante aconteceu em 2003 com uma mulher brasileira chamada Ana Paula, que estava com um casamento completamente destruído. Seu marido havia pedido o divórcio e já estava morando em outro lugar. Os dois mal se falavam e a separação parecia absolutamente inevitável. Ana Paula estava arrasada porque ainda amava seu marido e não queria que a família se desfizesse, principalmente por causa dos 3 filhos pequenos que sofriam muito com aquela situação. Ela descobriu, através de um site católico, sobre a tríade do advento de Padre Pio e decidiu fazer como um último recurso, uma última tentativa antes de aceitar definitivamente o fim do casamento. Ela começou a novena no dia 15 de dezembro, foi se confessar pela primeira vez em mais de 5 anos e começou a meditar os evangelhos da infância todos os dias, pedindo especialmente pela restauração de seu casamento. Ana Paula conta que durante as meditações, ela começou a ter insights profundos sobre os próprios erros que havia cometido no relacionamento, coisas que ela nunca havia percebido antes. E sentiu um chamado interior para perdoar genuinamente seu marido por todas as mágoas acumuladas. No dia 20 de dezembro, ela sentiu uma inspiração fortíssima para escrever uma carta para o marido. Não uma carta cobrando ou acusando, mas uma carta pedindo perdão pelos próprios erros e dizendo que o amava independente do que ele decidisse fazer. Ela escreveu aquela carta com o coração partido, mas também com uma paz estranha que não conseguia explicar. Enviou pelo correio e nem sabia se ele iria ler. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, às 7 horas da noite, a campainha da casa de Ana Paula tocou e quando ela abriu a porta, se deparou com seu marido, com uma mala na mão e com lágrimas nos olhos. Ele disse que havia recebido a carta dela, que tinha lido e relido dezenas de vezes, que não conseguiu dormir nas últimas noites, pensando em tudo que ela havia escrito, e que queria voltar para casa. Queria tentar reconstruir o casamento, queria dar uma nova chance para o amor deles. Ana Paula conta que naquele momento ela sentiu fisicamente a presença de Deus. Foi como se uma onda de calor e paz invadisse todo o seu corpo. E ela soube sem sombra de dúvida que aquilo era a resposta das orações do advento. Era a mão de Deus restaurando o que parecia completamente destruído. Era o milagre do Natal se manifestando antecipadamente em sua vida. Esses testemunhos não são exceções raras. Existem milhares de relatos documentados ao redor do mundo de pessoas que experimentaram graças extraordinárias ao seguir essa tríade do advento que Padre Pio ensinava com tanto fervor. A razão pela qual essas práticas têm esse poder especial está relacionada com a própria natureza do tempo do advento na teologia católica. O advento não é apenas um período de preparação cronológica para uma festa, é um tempo de graça especial onde a igreja toda entra em um estado de expectativa mística, revivendo a espera dos profetas e do povo de Israel pela vinda do Messias e ao mesmo tempo preparando o coração para a segunda vinda de Cristo no final dos tempos. É um período que tem uma densidade espiritual única, porque une 3 dimensões do tempo de uma forma misteriosa. Olha para o passado histórico do nascimento de Jesus em Belém, vive o presente com toda a intensidade da preparação atual do coração e projeta o futuro com a esperança da vinda gloriosa de Cristo. Padre Pio entendia profundamente essa densidade espiritual do advento e por isso insistia tanto para que as pessoas não desperdiçassem esse tempo precioso.
Ele dizia que as orações feitas durante o Advento sobem ao céu com uma força multiplicada, porque estão sendo oferecidas em sintonia com toda a Igreja Universal que está rezando e se preparando para o Natal. É como se houvesse uma corrente de oração gigantesca, envolvendo o mundo inteiro, e todas as nossas súplicas pessoais se somam a essa corrente poderosa que tem acesso direto ao coração de Deus. Outro aspecto fundamental que Padre Pio destacava sobre o poder das orações do Advento está relacionado com a intercessão especialíssima de Nossa Senhora nesse período. Maria é a figura central do Advento, porque foi ela quem literalmente preparou seu corpo e seu coração para receber e gerar o Filho de Deus. Ela é o modelo perfeito de como devemos nos preparar para receber Jesus. Padre Pio tinha uma devoção profundíssima a Nossa Senhora e dizia que tudo o que ele era e tudo o que havia recebido de Deus era por causa da intercessão maternal de Maria. Ele costumava repetir uma frase que se tornou famosa: "A Virgem Maria é minha única esperança e salvação, pois através dela tenho certeza de que Cristo me salvará." Durante o Advento, Padre Pio dizia que Maria está particularmente atenta às orações dos seus filhos, porque ela sabe o que significa preparar o coração para receber Jesus. Ela já fez isso de forma perfeita e agora quer ajudar cada um de nós a fazer o mesmo. Por isso ele recomendava que durante a novena do Menino Jesus e durante todas as práticas do Advento, pedíssemos constantemente a intercessão de Nossa Senhora, confiássemos nossos pedidos às mãos maternais dela, porque Maria tem um poder de intercessão junto a Jesus que ninguém mais tem. Afinal, ela é a mãe de Deus, e que filho consegue negar algo que sua mãe pede com amor? Padre Pio dizia que colocar nossas orações nas mãos de Maria durante o Advento é a forma mais segura de termos nossas súplicas atendidas, porque Maria sabe exatamente como apresentá-las a Jesus, sabe o momento certo, sabe a forma certa e sabe também quando é melhor para nós que determinado pedido não seja atendido exatamente como queremos, mas de outra forma que será mais benéfica para nossa alma. Agora que você já conhece a tríade do Advento ensinada por Padre Pio, já entendeu a teologia profunda por trás dessas práticas e já viu testemunhos reais de pessoas que experimentaram a mão de Deus em suas vidas ao seguir esses ensinamentos, chegou o momento mais importante deste vídeo, o momento em que você precisa tomar uma decisão. Você vai fechar este vídeo e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido, deixando passar mais um Advento sem aproveitar essas graças extraordinárias que Deus quer te dar. Ou você vai ter a coragem e a humildade de começar hoje mesmo, agora mesmo, a colocar em prática o que aprendeu aqui. Olha, eu sei que vivemos tempos difíceis, sei que você pode estar passando por problemas financeiros, crises familiares, doenças, angústias, depressão. Sei que talvez você esteja com a fé abalada e nem saiba mais se acredita que Deus realmente ouve suas orações. Mas eu preciso te dizer uma verdade com toda a sinceridade. Se você chegou até este ponto do vídeo, se você assistiu até aqui e está ouvindo estas palavras neste exato momento, isso não é coincidência, é a providência divina te dando mais uma oportunidade. É Deus te chamando através deste ensinamento de Padre Pio. É o Espírito Santo tocando seu coração e te convidando a dar mais uma chance para a sua vida espiritual. Não deixe que o orgulho, a preguiça, o desânimo ou o ceticismo te impeçam de experimentar algo que pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Padre Pio passou 50 anos carregando as dores de Cristo no próprio corpo. Ele conhecia o sofrimento como poucos seres humanos conheceram. Ele suportava dores lancinantes todos os dias de sua vida. E ainda assim passava até 19 horas atendendo pessoas, confessando, aconselhando, rezando por todos que o procuravam. Ele fazia isso porque sabia que essas práticas espirituais funcionam. Sabia que a oração tem poder real de transformar vidas. Sabia que Deus responde quando invocamos seu nome com fé verdadeira e coração contrito. Se Padre Pio,
um santo que tinha contato direto com Jesus, que via anjos e recebia revelações místicas. Se esse homem, tão próximo de Deus, ainda assim valorizava tanto essas práticas simples como a novena, a meditação dos evangelhos e a confissão, quem somos nós para achar que não precisamos disso? Quem somos nós para achar que podemos ter uma vida espiritual profunda sem esses meios que a própria igreja nos oferece há 2000 anos? A verdade é que muitos de nós queremos os milagres, mas não queremos pagar o preço da disciplina espiritual. Queremos sentir a mão de Deus, mas não queremos abrir o evangelho todos os dias. Queremos que Deus transforme nossa vida, mas não queremos ter o trabalho de nos confessar e mudar nossos comportamentos. Isso não funciona assim, meus irmãos. A vida espiritual exige de nós um compromisso real, exige disciplina, exige que coloquemos Deus em primeiro lugar de verdade e não apenas da boca para fora. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Começar é mais fácil do que parece. Você não precisa ser um super santo, não precisa já ter uma vida de oração perfeita, não precisa esperar estar com tudo resolvido para começar. Você pode começar hoje, do jeito que você está, com todas as suas feridas, pecados, dúvidas e fraquezas. Deus não está esperando você ficar perfeito para te abençoar. Ele quer te abençoar exatamente onde você está agora, para que você possa caminhar rumo à perfeição. Então vou te dar um passo a passo bem prático para você começar agora mesmo a viver essa tríade do Advento de Padre Pio. Primeiro passo: assim que terminar de assistir este vídeo, pegue um papel e uma caneta e escreva qual é a graça específica que você quer pedir a Deus neste Natal. Seja específico, não fique vago dizendo apenas quero ser feliz ou quero paz, mas escreva detalhadamente o que você precisa. Pode ser a cura de uma doença, a conversão de um filho, a restauração do casamento, um emprego, a solução de um problema financeiro, a libertação de um vício, qualquer coisa, mas seja específico, porque Deus quer que apresentemos nossos pedidos com clareza e confiança. Segundo passo: separe 15 minutos do seu dia, de preferência sempre no mesmo horário, para criar uma rotina. E use esse tempo para rezar a oração ao menino Jesus que eu ensinei aqui, para ler e meditar um trecho do Evangelho da infância de Jesus. Você pode começar com Lucas capítulo 1, que fala da Anunciação, e para rezar também um terço meditando os mistérios gozosos, se você tiver tempo extra. Terceiro passo: marque agora na sua agenda o dia que você vai se confessar antes do Natal. Procure os horários de confissão na sua paróquia ou marque um horário com um padre e não deixe isso para depois, porque a confissão é a parte mais importante de toda essa preparação. Sem a confissão, as outras práticas perdem muito de sua eficácia, porque nosso coração continua sujo de pecado e incapaz de receber plenamente as graças de Deus. Agora eu quero fazer um convite especial para você que está assistindo. Se você decidiu começar hoje mesmo essa tríade do Advento ensinada por Padre Pio, se você vai fazer essa novena ao Menino Jesus, se vai meditar os Evangelhos e se confessar antes do Natal, deixe um comentário aqui embaixo dizendo eu vou começar hoje e conte qual é a graça específica que você está pedindo. Não tenha vergonha de escrever, porque quando você torna público o seu compromisso com Deus, isso fortalece sua determinação e também cria uma corrente de oração entre todos nós que estamos aqui querendo viver um advento verdadeiro e profundo. Vou ler todos os comentários e vou rezar especificamente por cada pessoa que deixar seu pedido aqui. Vou oferecer minhas orações do advento por todos vocês. E convido também cada um que está assistindo para ler os comentários dos irmãos e rezar uns pelos outros. Porque quando nos unimos em oração, a força se multiplica e Deus se alegra em ver seus filhos intercedendo uns pelos outros. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal,
Se inscreva agora e ative o sininho de notificações, porque vou postar mais vídeos durante esse advento com meditações guiadas sobre os evangelhos da infância de Jesus. Vou compartilhar mais testemunhos de milagres relacionados a Padre Pio e vou te acompanhar nessa jornada espiritual até o Natal, para que você não desista no meio do caminho. E não esqueça de deixar seu like neste vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para outras pessoas que também precisam conhecer esse ensinamento poderoso de Padre Pio. Talvez alguém da sua família, um amigo, um vizinho esteja passando por um momento difícil e precisa urgentemente saber que existe esperança, que Deus não abandonou ninguém, que ainda há tempo de sentir a mão do Pai Celestial. Antes do Natal chegar, deixa eu te contar agora sobre algo muito especial que acontecia na vida de Padre Pio durante o tempo do Advento e que vai te inspirar ainda mais a levar essa preparação a sério. Todos os anos, conforme o Natal se aproximava, algo extraordinário acontecia com Padre Pio. As testemunhas relatam que ele parecia entrar em um estado místico ainda mais profundo do que o habitual. Seus olhos brilhavam de uma forma diferente quando falava sobre o menino Jesus. Sua voz ficava embargada de emoção quando meditava sobre o nascimento em Belém. E durante as missas do Advento, muitas pessoas viam seu rosto literalmente transfigurado de alegria e amor. Padre Pio dizia que o Advento era seu tempo litúrgico preferido do ano inteiro, porque ele podia reviver com intensidade toda aquela expectativa do povo de Israel esperando o Messias. Ele se colocava espiritualmente junto aos profetas que anunciaram a vinda do Salvador, junto a Maria e José, preparando tudo para receber o Filho de Deus, junto aos pastores que seriam os primeiros a adorar o recém-nascido. Ele tinha uma capacidade única de tornar presente aqueles eventos que aconteceram há 2000 anos, de vivê-los como se estivessem acontecendo agora, neste momento, e essa capacidade vinha exatamente dessa preparação intensa que ele fazia durante todo o Advento, através da oração constante, da meditação profunda dos evangelhos e da purificação da alma através da confissão frequente. Uma das coisas mais impressionantes sobre Padre Pio era sua devoção ao presépio. Ele fazia questão absoluta de que houvesse um presépio montado na igreja de San Giovanni Rotondo, onde ele morava, e passava longos períodos de tempo ajoelhado diante daquele presépio, meditando sobre cada detalhe da cena do nascimento. As pessoas que o observavam rezando diante do presépio diziam que às vezes lágrimas escorriam pelo seu rosto. Outras vezes, um sorriso de alegria infantil se desenhava em seus lábios. E em certos momentos, parecia que ele realmente estava vendo algo que os outros não podiam ver, como se para ele aquelas estatuinhas do presépio ganhassem vida e ele estivesse contemplando a cena real do nascimento de Jesus. Padre Pio ensinava que o presépio não é apenas uma decoração bonita de Natal, mas é um instrumento poderoso de meditação e oração. Cada figura do presépio nos ensina algo profundo sobre o mistério da encarnação. O menino Jesus, na manjedoura, nos ensina a humildade de Deus, que se fez pequeno e frágil por amor a nós. Maria nos ensina a pureza e a disponibilidade total para fazer a vontade de Deus. José nos ensina a paternidade responsável e a proteção silenciosa da família. Os pastores nos ensinam que Deus escolhe os simples e humildes para revelar seus mistérios. Os reis magos nos ensinam que devemos buscar a verdade, independente de quanto custe a jornada. Os anjos nos ensinam que todo o céu se alegra quando Deus age na história da humanidade. E até mesmo os animais presentes no presépio, o boi e o jumento, nos ensinam que toda a criação participa do mistério da salvação. Padre Pio recomendava que todas as famílias católicas montassem um presépio em suas casas durante o Advento e que
usassem esse presépio como centro da oração familiar. Ele sugeria que todos os dias, especialmente à noite antes de dormir, a família inteira se reunisse diante do presépio para rezar junta. Mesmo que fosse apenas um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, mas que fizessem isso com devoção e com o coração voltado para o mistério que estavam contemplando. Padre Pio dizia que as famílias que faziam essa prática simples de rezar juntas diante do presépio durante o Advento recebiam graças especiais de união, paz e proteção, porque estavam literalmente convidando Jesus para o centro de suas casas e de suas vidas. Ele contava que conhecia famílias que estavam completamente desunidas, com brigas constantes, cada membro vivendo isolado em seu próprio mundo, e que quando começaram a prática de rezar juntas diante do presépio durante o Advento, algo milagroso aconteceu. As brigas diminuíram, as pessoas começaram a se falar com mais carinho, surgiu novamente aquele interesse genuíno uns pelos outros, que havia se perdido com o tempo. E no Natal aquela família experimentou uma união e uma alegria que não sentiam há anos. Isso acontece porque a oração tem o poder de quebrar as barreiras que o pecado e o egoísmo criam entre as pessoas. Quando rezamos juntos, nossos corações se abrem. O Espírito Santo age derramando amor e compreensão. E aos poucos vamos sendo transformados à imagem de Jesus, que é amor puro e doação total. Outro ensinamento precioso que Padre Pio deixou sobre o Advento tem a ver com a prática da caridade nesse período. Ele dizia que não adianta fazer todas as orações, todas as novenas, meditar os evangelhos todos os dias, se confessar, mas continuar vivendo de forma egoísta, fechado para as necessidades do próximo. Padre Pio era absolutamente enfático ao dizer que a verdadeira fé se manifesta nas obras de caridade, que não existe amor a Deus sem amor concreto ao próximo, especialmente aos mais necessitados. Ele costumava citar as palavras de São João na sua primeira carta quando diz: "Se alguém que possui bens materiais vê seu irmão em necessidade e fecha o coração para ele, como pode o amor de Deus permanecer nele?" Durante o Advento, Padre Pio recomendava que cada pessoa fizesse um esforço especial para praticar obras de caridade. Não apenas caridade material dando dinheiro ou alimentos para os pobres, mas também caridade espiritual, que muitas vezes é ainda mais importante. A caridade espiritual inclui coisas como perdoar sinceramente quem nos ofendeu, pedir perdão a quem ofendemos, visitar alguém que está doente ou sozinho, consolar quem está triste, dar um conselho sábio a quem está confuso, rezar fervorosamente por quem está em pecado, corrigir com amor quem está no erro, suportar com paciência as falhas dos outros. Padre Pio dizia que quando unimos a oração com a caridade concreta, nossas orações ganham asas e voam direto ao coração de Deus, porque estamos provando através de atos concretos que nossa fé é autêntica e não apenas palavras vazias. Ele contava a história de uma senhora muito devota que rezava todos os dias durante horas, mas que tinha um coração duro e nunca perdoava as pessoas. Guardava rancor de pequenas ofensas. Falava mal dos outros e era incapaz de fazer um gesto de caridade genuína. Essa senhora foi se confessar com Padre Pio e ficou chocada quando ele, que tinha o dom de ler os corações, disse a ela com firmeza: "Suas orações não estão chegando ao céu porque seu coração está fechado pela falta de caridade. Deus não aceita o incenso da oração quando vem de um coração que não sabe amar e perdoar." Aquelas palavras foram como uma espada atravessando a alma daquela mulher. Ela saiu do confessionário arrasada, mas também profundamente tocada, e decidiu que iria mudar. Durante o Advento daquele ano, ela fez um esforço enorme para perdoar todas as pessoas que ela guardava rancor. Foi pedir perdão a quem ela havia ofendido. Começou a praticar pequenos gestos de caridade todos os dias. E pela primeira vez em muitos anos, ela viveu um Natal verdadeiramente transformador.
Sentiu uma paz e uma alegria que nunca havia experimentado antes, porque finalmente suas orações estavam unidas com as obras de amor concreto. Padre Pio usava essa história e muitas outras semelhantes para ensinar que a preparação para o Natal não pode ser apenas interior, apenas espiritual no sentido de orações e devoções, mas precisa se manifestar concretamente em mudanças de atitude, em gestos de amor, em caridade real para com todos que cruzam nosso caminho. Agora, eu quero falar sobre algo que talvez seja o aspecto mais profundo e mais transformador de todo esse ensinamento de Padre Pio sobre o Advento. Algo que vai direto ao coração da nossa fé católica e que pode literalmente revolucionar sua vida espiritual, se você entender e aplicar. Padre Pio dizia que o objetivo final de toda a preparação do Advento, de todas as orações, meditações e práticas que ele recomendava, não era simplesmente conseguir graças materiais ou resolver problemas temporais. Embora Deus certamente se importa com essas coisas e frequentemente nos concede essas graças quando pedimos com fé. O objetivo supremo do Advento é preparar nosso coração para que Jesus possa verdadeiramente nascer em nós, não apenas como uma lembrança histórica do que aconteceu há 2000 anos em Belém, mas como uma realidade mística presente, como um novo nascimento de Cristo em nossa alma através da graça santificante. Esse é um conceito profundo que muitos católicos infelizmente não compreendem completamente. Pensam que o Natal é apenas sobre celebrar o aniversário de Jesus. Mas Padre Pio ensinava que o Natal é muito mais do que isso. É uma oportunidade de permitir que Jesus nasça novamente em nosso coração, transformando-nos por dentro, renovando nossa alma, fazendo-nos criaturas novas. Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja, dizia uma frase que Padre Pio adorava repetir: de que adianta Cristo ter nascido há 2000 anos em Belém, se ele não nasce hoje em seu coração? Essa frase resume perfeitamente o espírito do Advento na teologia mística católica. Todo aquele evento histórico do nascimento de Jesus aconteceu não apenas como um fato passado, mas como um mistério eterno que continua se realizando em cada alma que se abre para receber a graça de Deus. Quando nos preparamos adequadamente durante o Advento, através da oração, da meditação da palavra, da confissão e da caridade, estamos literalmente preparando uma manjedoura em nosso coração, onde Jesus possa nascer, crescer e reinar. Padre Pio explicava usando a imagem da manjedoura que Maria é o modelo perfeito dessa preparação. Ela preparou não apenas uma manjedoura externa de palha para colocar o bebê Jesus, mas antes disso, ela havia preparado seu próprio corpo através de uma vida inteira de pureza e santidade, para ser a manjedoura viva, onde o Filho de Deus seria gerado. Da mesma forma, nós somos chamados a preparar nosso corpo, nossa alma, nosso coração, toda a nossa vida para ser uma manjedoura digna, onde Cristo possa habitar permanentemente. Esse processo de preparação não é fácil e exige sacrifício real da nossa parte. Padre Pio dizia que precisamos limpar a manjedoura do nosso coração, tirando toda a palha podre dos pecados, dos vícios, das paixões desordenadas, do egoísmo, do orgulho, da sensualidade, da preguiça espiritual, da falta de fé. Precisamos varrer e limpar tudo isso através do sacramento da confissão. E depois, precisamos encher essa manjedoura com palha nova e limpa, que são as virtudes cristãs, como a humildade, a caridade, a pureza, a paciência, a mansidão, a fé, a esperança. Somente quando fazemos essa limpeza profunda e essa preparação cuidadosa é que Jesus pode verdadeiramente nascer em nós e fazer de nossa alma sua morada permanente. Padre Pio alertava que muitas pessoas querem receber Jesus, mas não querem fazer a limpeza necessária. Querem continuar vivendo em pecado, agarradas aos seus vícios e paixões, e depois se perguntam por que não sentem a presença de Deus. Por que suas orações parecem não ser ouvidas?
Por que vivem vazias e infelizes, apesar de frequentarem a igreja e rezarem? A resposta é que Jesus não pode nascer em um coração sujo. Ele não pode habitar onde o pecado ainda reina, onde o ego ainda é o dono, onde as paixões desordenadas ainda mandam. Primeiro precisamos expulsar tudo isso através de uma conversão autêntica. E só então Jesus poderá tomar posse de nosso coração completamente. Mas aqui vem uma notícia maravilhosa, que precisa encher nosso coração de esperança. Deus não espera que façamos tudo sozinhos. Ele mesmo nos dá a graça necessária para essa limpeza e essa transformação. Padre Pio repetia constantemente que a vida espiritual não é um esforço humano de autoaperfeiçoamento, mas é antes de tudo uma obra da graça de Deus em nós. Nós apenas precisamos cooperar com essa graça, dizer sim como Maria disse sim, abrir a porta do coração quando Jesus bate. Mas quem faz a transformação real é o Espírito Santo. Por isso, não devemos nos desanimar se olharmos para nós mesmos e virmos apenas miséria, fraqueza, pecado e incapacidade, porque não é na nossa força que vamos conseguir nos transformar, mas na força de Deus que age em nós, quando nos abrimos para Ele com humildade e confiança. Padre Pio dizia que a humildade é a porta pela qual todas as graças de Deus entram em nossa alma. Quanto mais humildes formos, quanto mais reconhecermos nossa pobreza espiritual e nossa necessidade absoluta de Deus, mais Deus poderá agir em nós, derramando suas graças abundantemente. Por outro lado, o orgulho é o maior obstáculo para a ação de Deus. A pessoa orgulhosa, que acha que não precisa de Deus, que pode se salvar por si mesma, que é boa o suficiente, essa pessoa se fecha completamente para a graça e permanece na sua miséria espiritual, mesmo sem perceber. Então, a grande lição do Advento segundo Padre Pio é essa: reconhecer com humildade profunda que somos pobres, que somos pecadores, que precisamos desesperadamente que Deus venha nos salvar e ao mesmo tempo confiar com fé absoluta que Ele virá, que Ele não nos abandonará, que Ele nascerá em nosso coração se prepararmos o caminho para Ele através da oração, da penitência e da caridade. Esse é o espírito do Advento, essa mistura de humildade e esperança, de reconhecimento da nossa miséria e confiança na misericórdia infinita de Deus. Quando vivemos o Advento com esse espírito, algo extraordinário acontece em nossa alma. Começamos a perceber a ação de Deus de forma muito concreta. Sentimos sua presença de maneira nova, experimentamos uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Recebemos luzes e inspirações sobre como resolver problemas que pareciam impossíveis. Encontramos força para perdoar e amar onde antes só havia rancor e indiferença. E muitas vezes recebemos também as graças materiais específicas que estávamos pedindo, porque Deus conhece todas as nossas necessidades e se alegra em atender os pedidos de seus filhos quando são feitos com fé e para o verdadeiro bem de nossa alma. Está quase na hora de encerrarmos, mas antes eu quero te dar mais algumas orientações práticas muito importantes para você conseguir realmente viver esse advento de forma profunda e não desistir no meio do caminho. A primeira orientação é sobre a importância de ter disciplina e constância. Padre Pio era extremamente disciplinado em sua vida espiritual. Ele tinha horários fixos para tudo, para rezar, para celebrar missa, para confessar, para dormir, para comer, e ele mantinha essa disciplina rigorosamente independente de como estivesse se sentindo. Ele dizia que a vida espiritual não pode depender dos nossos sentimentos e emoções, que são instáveis e mudam o tempo todo. Ela precisa estar fundamentada em princípios sólidos e em práticas regulares que mantemos mesmo quando não temos vontade, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando parece que não está funcionando.
Muitas pessoas começam o advento com muito fervor nos primeiros dias, rezam, meditam, sentem uma paz bonita, mas depois de uma semana o entusiasmo já esfriou. Começam a pular dias, inventam desculpas para não fazer as práticas espirituais. E quando chega o Natal, não experimentam nenhuma transformação significativa porque não tiveram constância. Padre Pio alertava que o demônio vai fazer de tudo para nos desanimar e nos fazer abandonar as práticas espirituais. Ele vai usar qualquer pretexto, vai nos fazer sentir cansados, ocupados demais. Vai colocar 1000 distrações no nosso caminho. Vai até usar coisas boas, como tarefas urgentes ou necessidades de outras pessoas para nos impedir de rezar. Por isso precisamos ser firmes e decididos. Estabelecer um horário fixo para nossas orações do advento e proteger esse horário como se fosse o compromisso mais importante do dia. Porque de fato é. A segunda orientação prática é sobre como lidar com a secura espiritual. Pode ser que você comece a fazer todas essas práticas do advento e não sinta absolutamente nada, nenhuma emoção especial, nenhuma consolação, nenhuma sensação da presença de Deus, apenas secura, aridez, vazio. Não se assuste e não desanime se isso acontecer, porque Padre Pio ensinava que a secura espiritual é muitas vezes um sinal de que Deus está nos purificando e nos elevando a um nível mais alto de fé. Quando começamos a vida espiritual, Deus geralmente nos dá muitas consolações sensíveis, sentimentos bonitos, paz, alegria, para nos atrair e nos incentivar. Mas depois ele retira essas consolações para ver se vamos amá-lo por ele mesmo e não apenas pelos sentimentos gostosos que ele nos dá. A fé verdadeira, a fé madura, é aquela que continua firme mesmo na ausência de consolações, mesmo na secura, mesmo quando não sentimos nada. Padre Pio dizia que as orações feitas na secura são muitas vezes mais valiosas aos olhos de Deus do que aquelas feitas com grande fervor sensível, porque na secura estamos provando nosso amor desinteressado. Estamos amando a Deus não pelos sentimentos, mas por pura decisão da vontade. Então, se você passar por períodos de secura durante este advento, não abandone as práticas espirituais. Continue rezando mesmo sem sentir nada. Continue meditando os evangelhos, mesmo que pareça que as palavras não estão penetrando. Continue se esforçando para viver a caridade, mesmo que seja difícil, porque Deus está vendo seu esforço e está preparando graças ainda maiores que virão no tempo certo. A terceira orientação prática é sobre a importância de ter um diretor espiritual ou pelo menos um companheiro de jornada. Padre Pio sempre insistia que ninguém deve tentar percorrer o caminho espiritual sozinho. Precisamos de alguém que nos guie, nos aconselhe, nos corrija quando estivermos errados, nos anime quando estivermos desanimados. O ideal é ter um padre como diretor espiritual, que você possa procurar regularmente para confessar e receber orientações. Mas se isso não for possível, pelo menos tenha um amigo católico fervoroso com quem você possa compartilhar sua jornada espiritual. Alguém que esteja vivendo o mesmo caminho e com quem você possa trocar experiências, rezar junto, se encorajar mutuamente. Padre Pio dizia que o demônio tem muito mais dificuldade de nos derrubar quando não estamos sozinhos, quando temos alguém ao nosso lado que nos apoia e nos ajuda a permanecer firmes. Por isso, te convido novamente a usar este espaço aqui dos comentários para encontrar essa comunhão com outros irmãos. Compartilhe suas experiências. Conte como está sendo sua jornada do advento. Peça orações quando estiver precisando. Ofereça suas orações pelos outros. Vamos criar aqui uma verdadeira comunidade de oração que vai se fortalecer mutuamente nessa caminhada rumo ao Natal. Estamos chegando ao final e eu quero encerrar te contando sobre o último Natal de Padre Pio aqui na Terra,
Porque essa história é ao mesmo tempo triste e linda e nos ensina uma lição poderosa sobre o verdadeiro sentido do Natal e da nossa preparação durante o Advento. Em dezembro de 1967, Padre Pio estava muito debilitado fisicamente. Tinha 80 anos de idade e sua saúde estava extremamente frágil. Ele sabia que provavelmente aquele seria seu último Natal na Terra antes de ir para o céu, encontrar face a face o Jesus que ele havia amado e servido durante toda a vida. Os frades que viviam com ele contam que durante aquele último advento, Padre Pio estava ainda mais recolhido e contemplativo do que o habitual. Passava longas horas em oração diante do sacrário. Meditava os evangelhos da infância com lágrimas nos olhos. E quando celebrava a missa, era como se ele já estivesse com um pé no céu. Os que participavam daquela missa diziam que sentiam algo sobrenatural acontecendo. Uma presença divina intensíssima que era quase tangível. No dia 25 de dezembro de 1967, Padre Pio conseguiu celebrar a missa do Natal apesar da fraqueza extrema do corpo. Foi sua última missa de Natal e os presentes contam que durante aquela celebração o rosto dele estava literalmente transfigurado de alegria. Era como se ele estivesse vendo o menino Jesus ali presente de forma visível. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e todos que estavam na igreja sentiram algo extraordinário naquele momento. Menos de um ano depois, em setembro de 1968, Padre Pio faleceu e foi para o céu celebrar o Natal eterno na presença do próprio Deus. Mas seu exemplo e seus ensinamentos continuam vivos e transformando milhões de vidas ao redor do mundo até hoje. Aquele último advento de Padre Pio nos ensina que não importa em que situação estejamos, se estamos com saúde ou doentes, se estamos jovens ou velhos, se temos muito ou pouco tempo de vida pela frente, o que importa é vivermos cada advento com intensidade máxima, como se fosse o último, aproveitando cada dia para nos aproximarmos mais de Deus, para purificarmos nosso coração, para crescermos no amor e na santidade. Padre Pio viveu aquele último advento, sabendo que em breve iria morrer, mas não perdeu tempo se lamentando ou se desesperando. Pelo contrário, aproveitou aquele tempo precioso para se preparar ainda mais profundamente para o grande encontro definitivo com Cristo. Nós não sabemos se este advento que estamos vivendo agora será nosso último ou não. Não sabemos se estaremos vivos no próximo Natal. Por isso, precisamos viver este tempo com toda seriedade e todo amor, sem desperdiçar os dias, sem adiar para depois o que podemos fazer hoje, sem deixar passar esta oportunidade única de graça que Deus está nos oferecendo agora. Padre Pio sempre dizia que a vida é curta e a eternidade é longa, que não vale a pena desperdiçar os poucos anos que temos aqui na Terra com coisas superficiais e vazias. Quando podemos usar esse tempo para construir um tesouro eterno no céu através da oração, da penitência e da caridade. Então, meu irmão, minha irmã, eu te faço este último chamado com todo o amor e toda a urgência do meu coração. Não deixe este advento passar sem experimentar a mão de Deus sobre sua vida. Não desperdice esta oportunidade única que a providência divina está te dando através deste vídeo, através dos ensinamentos de Padre Pio. Comece hoje, agora mesmo, assim que terminar de assistir este vídeo, comece sua preparação para o Natal, seguindo a tríade do Advento que Padre Pio ensinou. Reze a novena ao Menino Jesus todos os dias. Medite os evangelhos da infância. Vá se confessar e prepare seu coração para que Jesus possa verdadeiramente nascer em você neste Natal. Eu te garanto com toda convicção, baseado nos testemunhos de milhares de pessoas ao longo de décadas e séculos, que se você fizer isso com fé, com perseverança e com coração aberto, você vai sentir a mão de Deus de uma forma que nunca sentiu antes. Você vai experimentar graças extraordinárias. Você vai viver um Natal completamente transformador que vai marcar sua vida para sempre.
E lembre-se, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu vou começar hoje. Escreva qual graça você está pedindo neste advento, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar nessa jornada espiritual. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esse ensinamento precioso de Padre Pio. Que o menino Jesus abençoe você abundantemente. Que Nossa Senhora te proteja com seu manto maternal e que você sinta de forma real e concreta a mão poderosa de Deus transformando sua vida ainda antes do dia 25 de dezembro chegar. Vamos juntos fazer deste advento o mais profundo e transformador de nossas vidas. Vamos juntos preparar nosso coração para o maior milagre de todos, que é permitir que Jesus nasça em nós e faça de nossa alma sua morada eterna. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo.